bloqueie as influências negativas. Você já ficou preocupado com essas influências e vem chegando agora, como por exemplo, final de ano, festas, e você quer bloquear essas influências na sua vida? Vamos falar sobre esse assunto? Olá amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Anderson Gomes, eu sou parapsicólogo, eu falo sobre sobrenatural, falo sobre espiritualidade, sobre ciência, sobre saúde, atendo muitas pessoas pelo mundo todo falando sobre esse assunto terapeuticamente e também em palestras, também em cursos e tudo mais. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto interessante que é bloquear influências negativas. Como é que nós fazemos isso? Muitas pessoas que têm as suas crenças na espiritualidade, seja espiritismo, umbanda, misticismos, quaisquer outros conhecidos, porque existem muitas crenças relacionadas à espiritualidade. Mas as pessoas às vezes se sentem num padrão de estarem contaminadas por energias negativas, ou melhor dizendo, por influências. O nosso vídeo é mais específico, né? É em relação a influências mentais. Bem, essas influências são atribuídas a contatos com espíritos. Eu imagino que você gostaria de entender como que funciona essa influenciação espiritual e como que você consegue se livrar desses padrões, deixar tudo isso longe de você. Para que primeiro, você tem que diferenciar o que é seu e o que é do outro. E o que é esse outro? A influência espiritual, como você conhece. Seja você conhece como espírito obsessor, assediador, não importa. Esse tipo de padrão. Então você tem que entender bastante de como é a sua mente, quando são os seus sentimentos e quando não são os seus sentimentos. Identificar padrões como quando você estava pensando em algo realmente triste, ou que você sente raiva, e quando você não estava pensando e de repente o seu humor mudou. Então este é um ponto importante onde você vai ter que identificar, para que você entenda se está havendo uma influência ou não está havendo. Muitas pessoas têm a crença que quando ocorre a influência espiritual, ela é irresistível, ela é tão forte que você não consegue parar de sentir, você não consegue resistir à influência. E aí muitas pessoas relatam, que essas influências que vêm podem ser simplesmente uma energia, um desconforto interno que você sente, um padrão de pensamento que você não identifica em palavras, mas algo te oprimindo com raiva, tristeza, medo. Algumas pessoas já relatam a influência através de palavras diretamente, Você é uma pessoa que não presta, você devia se vingar, você devia, cometer um ato contra a sua vida. Estou falando em outras palavras, porque quando a gente fala aquela palavra aqui, às vezes dá problema no YouTube, Então veja, você tem que aprender a observar, entender cada vez mais sobre si mesmo. Se você não evoluir o pensamento sobre si mesmo, o autoconhecimento, vai ser muito difícil. Porque se nem você entende você, imagina como que vai ser para você lutar contra isso. Então você precisa aprender como você é, sem filtros, sem se auto-prejudicar, aquela pessoa que está sempre extremamente negativa e ela acha que não presta, que não dá conta de nada, não serve para nada. Isso é um pensamento errado que nós temos. Nós sempre temos talentos, sempre temos conhecimentos, sempre temos habilidades, mas é comum as pessoas aprenderem a se desvalorizar na vida. Então, para que você consiga lutar contra uma influência, você precisa ter um bom ânimo, uma disposição para fazer isso. Se você simplesmente terceirizar o fato, acreditar que é Deus que tem a obrigação de te salvar, que é o Espiritismo que tem a obrigação de te salvar, que é o mentor espiritual que tem a obrigação de te salvar, você vai ficar sempre numa dependência religiosa, espiritual e energética. E não é isso que nós queremos para você. Nós queremos que você seja independente, ainda assim acreditando em Deus como quer que você acredite, ainda assim sendo um espiritualista, sendo de qualquer linha que você seja, e ainda assim tendo mentores espirituais, se é isso que você tem. Mas o interessante é você ser independente, capaz de perceber, capaz de lutar contra, capaz de resistir. Um segredo que eu vou dizer já para você
de cara, um segredo importantíssimo quanto a influências espirituais e que as pessoas têm crenças errôneas em relação a isso. Anote isso bem direitinho. Não existe influência espiritual irresistível. Não existe influência tão poderosa que você não consegue controlar. Ah, mas talvez alguns de vocês digam, mas Anderson, quando vem isso em mim eu não consigo. Você está se entregando. É diferente de você não conseguir. Porque, vejam, tanto no espiritismo quanto na parapsicologia, em qualquer outro campo, contato com o paranormal acontece com estado alterado de consciência. Para um estado alterado de consciência existir, ele precisa ser de um relaxamento, precisa existir um relaxamento físico, precisa ter uma concentração. E você acaba fazendo os dois, você acaba liberando o seu corpo, às vezes sem atividade, parado em algum lugar, ou seja, não tem um direcionamento. E se não tem um direcionamento, nesse barco alguém vai controlar. Então você precisa controlar o barco. O barco é o seu corpo e a tua mente, certo? Então sempre controle. Você determina. Tenha isso fincado como uma bandeira no seu terreno. Eu controlo os meus atos. Eu controlo a minha vontade. E isso já é um ponto muito grande para você resolver. E a partir disso você vai sempre lutar contra. Lembra que eu falei estado alterado de consciência? Só existe incorporação e influência porque você permite, porque você vai entrando. Lembra da concentração? Concentração no medo. Você começa a sentir medo da influência. E à medida que você vai olhando para esse medo, você presta atenção nesse medo, você foca nesse medo, você acaba aprofundando nele. E acontece o efeito inverso do que você quer. Lembra da história da mulher que virou estátua de sal? O que Deus disse para a mulher? Olha, vocês vão fugir daquela cidade, na Bíblia, né? Estou falando de uma história bíblica. E ele disse, olha, a única coisa que você pode fazer, que você não pode fazer quando fugir, é olhar para trás. E a mulher quis olhar para trás. Pronto, virou estátua de sal. Então você não pode ficar prestando atenção na influência. Atenção leva a influenciação cada vez maior em padrões de sugestionabilidade, como a hipnose, e você se aprofunda naquilo, e aí sim entra em transe, certo? Então você não pode prestar atenção. Dicas: o que você vai fazer para não prestar atenção? Faça qualquer coisa que tenha ao redor de você. Veio a influência negativa, dizendo, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, você não presta, você não sei o quê. As pessoas relatam muito isso para mim. O que você faz? Coloca uma música bem alta, dança, canta, conta uma piada, certo? Vai fazer alguma coisa. Algumas pessoas dizem, eu oro, porque me disseram para orar. Olha, orar, gente, se você tem um padrão de concentração muito bom na oração, vai ser positivo. Agora, se você já não tem um padrão de concentração bom, se você fica muito mais olhando para o medo do que pensando na oração, o que vai acontecer? Oração acaba levando você para um estado alterado de consciência. Aí onde pode dificultar a sua vida. Então veja, não estou dizendo que não presta rezar o que não é para rezar. Se você tem um bom padrão de concentração quando ora e consegue focar, muito bem, faça isso. Se você é daquela pessoa que fica rezando com medo, ai meu Deus, Pai Nosso, tomara que não me pegue, aí não vai conseguir. Então é preferível que você faça uma coisa que te leve para a atenção física. Como eu falei, dançar, fazer exercício, correr, polichinelo. Eu duvido você entrar em um transe mediúnico, um espírito obrigar você a incorporar se você estiver correndo. Não tem como, gente. Precisa de estado alterado de consciência. É claro, existem outros estados alterados baseados em outras situações do medo ou coisas do tipo. Mas essa prática de você fazer algo físico, como exercitar-se, dançar, bater palma, polichinelo, né? Qualquer atividade que dirija a sua mente para ela, você vai evitar a influência, porque você vai ser obrigado a prestar atenção nessa atividade e não naquilo que você está sentindo, certo? E à medida que você for conseguindo, você vai vendo que o medo vai embora. Porque o medo, gente, é falta de conhecimento, é só isso. Você teme porque você não sabe o que fazer.
Você fica com medo porque às vezes que você tentou fazer algo sem saber como funciona, não deu certo. Então você teve na tua mente uma confirmação que aquilo acontece. E aí por isso que você teme mais. Então, fuja do estado alterado de consciência. Se você está relaxado e está sentindo algo ruim, saia do estado de relaxamento, porque você está se direcionando. Né? E não se concentre no medo. Tire o olhar daquilo que você teme. Mediunidade funciona com foco. Aquilo que você foca é aquilo que você vai aprofundar. Você está focado no medo, vai se aprofundar no medo. Está focado no ódio, vai se aprofundar no ódio. Está focado nas vozes na sua cabeça, você vai se aprofundar nessas vozes. Se você tira a atenção disso, o estado alterado de consciência vai embora, você não ouve mais nada, não presta atenção em mais nada. Certo? É muito simples. Eu estou falando com experiência de mais de 30 anos, eu estou falando com experiência científica através da parapsicologia, com experiência científica através da hipnose, da neurociência, com estados alterados de consciência. Então, treine isso, mude o seu foco, mude a sua atenção. E essas influências, elas vão embora. Bloqueio, como as pessoas falam, blindagem, isso não existe, meus amigos. Você teria que ser pelo menos melhor que um espírito como Jesus para ser blindado. Porque até Jesus, quando foi meditar no deserto, apareceu um espírito do mal lá, que na Bíblia relata que era o diabo, né? Para tentá-lo. Imagina, se Jesus foi tentado, quem é você para não ser tentado, ter uma blindagem espiritual? Então, a questão é ter resiliência. Muito obrigado por ficar até aqui nesse vídeo. Desejo a você muita paz, muita luz. Até a próxima.